Antônio nunca chegava cedo. Nunca. Mas naquela manhã, algo o fez parar ainda no terraço, com a mão suspensa no ar e o coração disparado. Uma música preenchia a casa. Viva, alegre, impossível. O som vinha de onde antes só existia silêncio e dor. Ali, diante dos seus olhos, seus filhos cadeirantes tocavam música e sorriam. Miguel apertava o acordeão com concentração. Marina dedilhava o violão com delicadeza e à frente deles estava a empregada da casa, conduzindo tudo com leveza, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antônio sentiu o corpo congelar. Aquela alegria não existia ali desde o acidente, desde a morte da esposa, desde o dia em que sua família se partiu. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, lições de vida e finais que aquecem o coração. Se inscrevendo, você não perde nenhum relato transformador como esse e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias que tocam a alma. Antônio permaneceu imóvel por longos segundos, tentando entender aquela cena impossível. Miguel foi o primeiro a perceber a presença do pai. Baixou o acordeão, ergueu o olhar e encarou Antônio sem medo. Nos olhos castanhos do menino havia uma determinação que o empresário reconheceu na hora. Era a mesma que a mãe deles tinha quando decidia algo importante. E aquilo doeu. Marina continuou tocando suavemente, como se a presença do pai fosse algo esperado. A mulher à frente deles manteve os braços abertos por um instante, depois os abaixou devagar, tentando esconder a alegria que insistia em brilhar no rosto. Ela tinha cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, vestia o uniforme preto com avental branco que ele exigira quando a contratou. Mas ali, com luvas amarelas e um sorriso sincero, parecia outra pessoa. Não a funcionária tímida e silenciosa que ele mal notava no dia a dia. "Pai, você chegou cedo hoje", Marina disse, quebrando o silêncio pesado. A frase atingiu Antônio como um golpe. Ele percebeu com culpa o quanto suas chegadas tarde haviam se tornado regra naquela casa. Deu alguns passos, colocou a pasta de couro sobre a cadeira e sentiu algo raro: insegurança. "Cancelei a primeira reunião", mentiu, sem perceber. Na verdade, havia esquecido completamente do compromisso ao ouvir a música. "Pensei em tomar café com vocês." A mulher se moveu com cuidado, retirando as luvas e colocando-as sobre a mesa, como se cada gesto fosse calculado. "Senhor Antônio, posso preparar algo especial para o café. As crianças já comeram, mas posso fazer panquecas, ovos." Havia algo diferente em sua voz, uma confiança discreta que não existia antes. "Não precisa", ele respondeu, sentando-se à mesa pela primeira vez em meses. "Só quero ficar aqui um pouco." Seus olhos voltaram aos instrumentos. "Desde quando vocês tocam?" Miguel trocou um olhar rápido com a irmã. "Faz uns 2 meses, pai. A Cris trouxe os instrumentos e disse que a gente podia tentar. No começo era difícil, mas ela tem paciência. Ela ensina de um jeito que a gente entende." Marina completou. "Não briga quando a gente erra." As palavras atravessaram Antônio como pequenas facas. Ele se lembrou de quantas vezes perdera a paciência depois do acidente. Quantas vezes o silêncio e a frieza haviam tomado conta daquela casa. A mulher serviu o café, colocando 2 colheres de açúcar sem perguntar. Antônio percebeu o detalhe. Ele não se lembrava de ter contado isso a ela. "As crianças têm muito talento, senhor Antônio", ela disse com orgulho. "Miguel tem um ouvido musical impressionante e Marina tem um ritmo natural." Ela falava deles como se fossem filhos seus. Algo se moveu no peito de Antônio. Gratidão e um ciúme inesperado. "Vocês querem tocar mais alguma coisa para mim?" perguntou, tentando disfarçar a emoção. Os olhos dos gêmeos brilharam. "A gente aprendeu uma música que a mamãe gostava", Marina disse com cuidado. O ar pareceu pesar. "Qual?"
Antônio perguntou, sentindo o peito apertar. Aquarela, Miguel respondeu. A Cris disse que a mamãe cantava pra gente quando éramos pequenos. Antônio se lembrou. Lembrou perfeitamente. A voz da esposa ecoando pelos corredores nas noites em que ele chegava tarde demais. Eu me lembro, murmurou. A mulher se posicionou atrás das cadeiras, contou baixinho o ritmo e a música começou. A melodia tomou o ambiente e pela primeira vez em muito tempo Antônio não conteve as lágrimas. Ele entendeu naquele instante que havia perdido algo precioso e que aquela mulher, silenciosamente, havia devolvido aos seus filhos o que ele não conseguiu. A última nota ainda vibrava no ar quando o silêncio tomou conta do terraço. Mas não era o silêncio frio de antes. Era um silêncio vivo, carregado de emoção, expectativa e verdade. Antônio respirava com dificuldade. O peito subia e descia rápido demais. Ele percebeu tarde demais que estava chorando na frente dos filhos. E pela primeira vez desde o acidente, não tentou esconder. Antes de continuar essa história que está mudando tudo, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra relatos profundos, emocionantes e transformadores. Se inscrever significa não perder nenhuma história capaz de tocar sua alma e mudar sua forma de enxergar a vida. Foi lindo, Antônio conseguiu dizer com a voz embargada. Ele começou a bater palmas devagar. Um aplauso sincero, pesado de emoção. Os rostos de Miguel e Marina se iluminaram como se aquele gesto fosse maior que qualquer prêmio. Vocês estão incríveis, ele continuou. Eu nunca imaginei isso. Miguel sorriu largo, exibindo o espaço do dente que havia caído dias antes. A Cris disse que, se a gente treinar bastante, um dia pode tocar num teatro de verdade. Ela conhece pessoas que fazem shows, Marina completou, e diz que música é uma linguagem que todo mundo entende. Antônio desviou o olhar para a mulher, que agora organizava os instrumentos discretamente, como se quisesse desaparecer do centro daquele momento. Cristina, ele chamou. Ela levantou o rosto imediatamente. Sim, senhor Antônio. Como você aprendeu música? Por um instante ela hesitou. Meu pai tocava violão. Ele me ensinou quando eu era criança. Depois fiz um curso técnico em música, mas nunca trabalhei com isso. Ela abaixou os olhos, como se admitir aquilo fosse inadequado. Quando vi que as crianças estavam tão tristes, achei que a música poderia ajudar. Música sempre ajuda. Antônio observou os filhos conversando animados, discutindo qual música ensaiariam depois. Ajudou mais do que você imagina, ele disse. Você devolveu algo que eu achei que tinha sido perdido para sempre. Ele caminhou até a balaustrada do terraço e encarou o jardim imenso. Aquela propriedade enorme, símbolo de sucesso, nunca pareceu tão vazia quanto naquele instante. Senhor Antônio? A voz de Cristina soou atrás dele. Sim. Ele se virou e a encarou com atenção pela primeira vez. Notou o leve nervosismo em suas mãos, a forma como mordia o lábio ao pensar, as marcas suaves ao redor dos olhos de quem sorria com frequência. Eu queria pedir desculpa, ela disse, por ter ensinado música sem pedir permissão. Tive medo de ultrapassar meus limites. Antônio franziu a testa. Limites? Cristina, você trouxe alegria de volta aos meus filhos. Como isso poderia ser errado? Ela deu de ombros, insegura. Nem todos os patrões pensam assim. Já trabalhei em casas onde qualquer iniciativa era vista como intromissão. A palavra patrão soou estranha para ele. Eu não sou esse tipo de homem, respondeu com firmeza. E, se fui ausente, a culpa não é sua. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Você cuidou deles de uma forma que eu não consegui. Cristina o olhou com surpresa e compaixão. O senhor estava de luto. Perdeu a esposa, viu os filhos feridos. Cada pessoa lida com a dor do seu jeito. Antônio sentiu algo apertar no peito. Você já passou por algo assim? Ela hesitou, olhou para as crianças,
Depois voltou o olhar para ele. Perdi meu noivo em um acidente de moto há 3 anos. As palavras criaram um laço invisível entre eles. Sinto muito, Antônio disse com sinceridade. Trabalhar com crianças ajuda, ela respondeu. Elas têm uma força que a gente esquece que existe. Miguel se aproximou naquele momento. Pai, a Cris disse que se você quiser, a gente pode tocar depois do jantar também. Depois do jantar? Antônio perguntou surpreso. Ela fica até mais tarde quando você viaja. Miguel continuou. E vem até nos fins de semana. Antônio olhou para Cristina, que corou. Eu não cobro hora extra, explicou rapidamente. Faço porque gosto, porque eles precisam. Mas você tem sua vida, ele insistiu. Minha vida agora é cuidar deles, ela respondeu com simplicidade. E isso me faz bem também. Antônio sentiu o peso daquela revelação. Aquela mulher havia colocado sua própria vida em segundo plano para salvar a dele, sem jamais exigir nada. E naquele instante ele tomou uma decisão silenciosa que mudaria tudo dali em diante. Antônio ficou em silêncio por longos segundos. Não era um silêncio vazio, era o barulho interno de algo desmoronando e sendo reconstruído ao mesmo tempo. Antes de continuar essa história que está cada vez mais intensa, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, cheias de emoção real, que mostram como a vida pode mudar quando menos esperamos. Se inscrevendo, você garante novos relatos que aquecem o coração e fazem refletir. Cristina, ele disse finalmente, quero fazer algumas mudanças. Ela o olhou com apreensão imediata. Que tipo de mudanças, senhor Antônio? Primeiro vou aumentar seu salário. Ele falou firme. Senhor Antônio, não precisa... Ela começou a protestar. Precisa sim. Ele interrompeu. O que você faz aqui vai muito além de qualquer contrato. Ela engoliu em seco, surpresa. E não é só isso. Quero formalizar seu papel como educadora das crianças. Você não é apenas a funcionária da casa. É professora, cuidadora, parte essencial da recuperação deles. Os olhos de Cristina se encheram de lágrimas. Isso é generoso demais. É justo, ele respondeu. E é necessário. Eu não posso correr o risco de perder você. Marina se aproximou devagar. Isso quer dizer que a Cris vai ficar com a gente para sempre. Antônio olhou para Cristina. Se ela quiser ficar... Sim, eu quero. Ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Quero muito. Amanhã passou de um jeito diferente. Antônio cancelou todas as reuniões do dia. Todas. Pela primeira vez, escolheu ficar. Descobriu que Miguel acordava todos os dias às 6h30 para fazer exercícios que Cristina pesquisara sozinha. Soube que Marina desenhava para ilustrar as músicas que aprendia. Percebeu como cada detalhe da rotina havia sido adaptado para que as limitações não definissem seus filhos. No almoço, preparado pelos 3 juntos, a casa se encheu de risadas. Pai, Marina disse durante a sobremesa, a Cris falou que você trabalha muito para dar tudo de bom para a gente. É verdade, Antônio respondeu. Mas a gente já tem tudo, Miguel disse com naturalidade. Só falta você. A frase caiu como um soco. Vocês sentem minha falta? Todo dia, Marina respondeu. A gente espera você chegar. Antônio respirou fundo. Eu errei, admitiu. Achei que dinheiro resolveria tudo, mas não resolve. Você já prometeu mudar antes, Marina lembrou com maturidade dolorosa. Ele baixou a cabeça. Eu sei, mas agora eu entendi. Cristina observava tudo em silêncio. Quando Antônio a chamou para ficar à mesa, ela hesitou. Você faz parte disso, ele disse. À tarde, ele acompanhou a sessão de fisioterapia. A doutora Sandra comentou com cuidado. É a primeira vez que o senhor aparece. As crianças sempre perguntam por você. Antônio sentiu o peso da verdade. Elas têm evoluído muito. A fisioterapeuta continuou. Muito por causa da Cristina. Ele a observou ajudando Miguel, oferecendo apoio sem tirar a autonomia. Ela é especial, murmurou. À noite, houve música novamente.
Antônio bateu palmas, cantou errado, riu de si mesmo. Você devia aprender um instrumento também, Marina sugeriu. A Cris pode ensinar, Miguel completou. Antônio olhou para Cristina. Eu quero aprender, disse, sem hesitar. Na hora de dormir, ele descobriu outro ritual perdido. Histórias antes de dormir. Cristina lia com vozes diferentes, com carinho verdadeiro. Depois que as crianças adormeceram, a casa ficou silenciosa. Mas agora era um silêncio bom. Posso fazer uma pergunta pessoal? Antônio disse. Claro. Você nunca quis ter filhos? Cristina pensou antes de responder. Queria. Ainda quero. Mas achei que esse sonho tinha morrido. Ela respirou fundo. Miguel e Marina são como filhos para mim. Antônio sentiu o coração apertar. Eles te amam, ele disse. E eu sou grato por isso. Foi a primeira vez que ela o chamou apenas de Antônio. E naquele instante, algo mudou entre eles. Algo silencioso. Algo inevitável. A semana seguinte começou diferente. Antônio desligava o celular com mais frequência. Chegava mais cedo, às vezes nem saía. E cada pequena mudança parecia reacender algo que ele achava perdido para sempre. Antes de continuar essa história que está chegando em um ponto decisivo, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que mostram como a vida pode recomeçar mesmo depois da dor. Se inscrevendo, você garante relatos emocionantes, profundos e cheios de significado. A nova rotina se firmou quase sem perceberem. Café da manhã com música, fisioterapia acompanhada de perto, tardes mais leves, noites com histórias, risadas e presença. Cristina passou a ensinar música oficialmente. Não apenas notas e acordes, mas confiança. Miguel respirava fundo antes de tocar, exatamente como ela ensinara. Marina fechava os olhos ao cantar, segura de si. Antônio observava tudo em silêncio, e quanto mais observava, mais entendia o tamanho da ausência que havia deixado. Pai, Miguel disse certa noite, a Cris fica até tarde quando você viaja. Antônio franziu a testa. Você fica além do horário? Cristina se apressou. Só quando precisa. Não é nada demais. Mas era. E ele sabia. Você tem sua vida, seus sonhos. Ele insistiu. Ela respirou fundo. Minha mãe mora no interior. Eu ajudo como posso. E cuidar deles me faz sentir que pertenço a algum lugar. A frase ficou ecoando dentro dele. Pertencer. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, Antônio tomou outra decisão. Quero financiar seus estudos, disse de repente. Cristina arregalou os olhos. O quê? Você tem talento. Dom. Quero que estude pedagogia especializada. Antônio, isso é demais. Não é caridade, ele respondeu. É investimento. Em você. Em nós. Ela chorou. Chorou como quem nunca havia sido escolhida antes. Os dias seguintes fortaleceram algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Olhares demorados, toques breves, silêncios cheios de significado. Até que, numa tarde chuvosa, a casa ficou vazia. As crianças estavam na fisioterapia. Cristina preparava o lanche quando Antônio entrou na cozinha. Precisamos conversar. Ela sentiu o coração acelerar. Sobre o quê? Sobre nós. O silêncio caiu pesado. Antônio, isso é complicado. Eu sei, ele respondeu. Mas também sei que o que sinto é real. Ela desviou o olhar. As pessoas vão dizer coisas horríveis, que me aproveitei de você. Eu não me importo com o que vão dizer. Ele respondeu aproximando-se. Me importo com você. E se der errado? Ela sussurrou. E se der certo? Ele a beijou. Devagar. Cuidadoso, verdadeiro. Cristina não recuou. E naquele beijo havia tudo o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Quando se afastaram, ofegantes, ouviram a porta se abrir. Pai, Cris! Miguel chamou. Eles se afastaram rapidamente, mas algo havia mudado para sempre. Naquela noite, ao colocar as crianças na cama, Marina perguntou.
A Cris é uma dessas pessoas que chegam quando a gente mais precisa? Antônio olhou para Cristina com os olhos cheios de verdade. É sim. E naquele instante, ele soube. Nada, absolutamente nada, seria como antes. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança silenciosa, porém profunda. Nada foi dito em voz alta, mas tudo era sentido. Antes de continuar essa história que está chegando ao ponto mais delicado, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você acompanha histórias completas, emocionantes e transformadoras. Ao se inscrever, você não perde nenhum capítulo e ainda recebe relatos que mostram como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Antônio passou a recusar viagens. Delegou decisões que antes controlava com rigidez. Saía do escritório às 5 da tarde, sem culpa, sem desculpas. Em casa, Miguel e Marina floresciam. Os exercícios de fisioterapia avançavam. A música se tornara combustível para a esperança. Cristina, por sua vez, vivia um conflito silencioso. Mesmo sendo chamada para sentar à mesa, ainda se levantava para recolher pratos. Mesmo sendo tratada como parte da família, ainda sentia o peso do antigo papel. Contratei uma equipe de limpeza, Antônio anunciou certa manhã. Cristina parou imediatamente. Mas isso sempre foi minha responsabilidade. Ele se aproximou, retirou com cuidado as luvas amarelas de suas mãos. Não é mais. Seu trabalho agora é educar, estudar, viver. Ela o encarou, emocionada. Você já fez mais do que qualquer pessoa jamais fez por mim. À noite, depois que as crianças dormiam, a mesa da sala virava espaço de estudo compartilhado. Antônio revisava relatórios. Cristina mergulhava em livros de pedagogia inclusiva. Os pés se tocavam sob a mesa, criando uma intimidade simples, doméstica, real. Mas a felicidade recém-descoberta seria colocada à prova. O aniversário de Antônio se aproximava. E com ele, o jantar tradicional com sócios e investidores. "Quero você ao meu lado", ele disse firme. "Não servindo, não organizando, sentada comigo." Cristina sentiu o pânico subir pelo peito. "Eles sabem que eu era funcionária. Vão me julgar, vão ferir as crianças." "Deixe que julguem", ele respondeu. "Quem não conseguir enxergar você, não merece ficar." Na noite do evento, Cristina desceu a escada usando um vestido azul discreto e elegante. Quando Antônio a viu, ficou em silêncio. "Você está deslumbrante", disse, oferecendo o braço. Os primeiros olhares foram frios, os cochichos inevitáveis. "Então os rumores eram verdadeiros", comentou uma convidada com um sorriso venenoso. "Que ascensão curiosa." Antes que Cristina pudesse responder, Antônio a puxou para perto. "Esta é a mulher que salvou minha família", declarou, "e a pessoa que amo." O golpe final veio quando as portas do terraço se abriram. Miguel e Marina entraram, empurrando suas próprias cadeiras. O acordeão soou. O violão respondeu. A música tomou conta da sala. E todos os julgamentos se calaram. Antônio observava com lágrimas nos olhos. Ali estavam seus filhos, fortes, vivos, brilhando, e ao lado deles a mulher que havia mudado tudo. Mas o momento mais importante daquela noite ainda estava por vir. O último acorde ainda vibrava no ar, quando a sala explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram, algumas enxugando lágrimas sem disfarçar. Ninguém ali via mais cadeiras de rodas. Viam talento, coragem e amor. Antes de continuar esse desfecho que muda tudo, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias completas, emocionantes e reais, que mostram como a vida pode renascer mesmo depois da dor. Se inscrevendo, você garante novos relatos que tocam fundo e transformam o jeito de enxergar a família e o amor. Mais uma, alguém pediu. Miguel olhou para Marina, depois para Cristina. "Vem com a gente, Cris. A gente ensaiou essa para hoje." O coração de Cristina quase parou. Todos os olhares se voltaram para ela.
Antônio apertou sua mão. Confia neles. Confia em você. Ela respirou fundo, caminhou até o centro da sala e se sentou entre os dois. Aquarela, sussurrou. Quando começou a tocar, o ambiente mudou completamente. Não era mais um jantar formal. Era um lar, revelando sua alma. Ao final, o aplauso foi ainda mais forte. Dessa vez, sincero, respeitoso, definitivo. Mais tarde, já no silêncio da casa, Antônio levou Cristina até o terraço. A lua iluminava o jardim que meses antes parecia vazio. Eu não quero mais que você seja minha funcionária, ele disse, sério. O coração dela disparou. Você está me mandando embora? Ele sorriu e pegou suas mãos. Não, quero que fique para sempre, mas como minha esposa. Antônio se ajoelhou, abrindo a pequena caixa de veludo. Quero dividir a vida com você. Quero que seja mãe dos meus filhos e dona do meu coração. Cristina chorava, sem conseguir falar. Sim, respondeu por fim. Sim, eu aceito. Meses depois, o casamento aconteceu no próprio jardim. Simples, verdadeiro. Miguel e Marina tocaram juntos enquanto Cristina caminhava até Antônio. Os anos passaram, as crianças cresceram, a música permaneceu. Naquela mesma casa, agora cheia de risadas, Antônio ergueu a xícara de café e disse: o verdadeiro luxo não é dinheiro, é acordar todos os dias cercado por quem escolheu ficar. Cristina sorriu. A família estava completa.